Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu espero sinceramente que sim. Eu desejo que Deus abençoe você, tua saúde, tua vida, teus projetos e toda a tua família. E que tudo na tua vida seja realizado segundo a vontade de Deus. É um privilégio muito grande para mim estar aqui com vocês agora para compartilhar uma mensagem muito importante. Nós estamos vivendo num período onde depressão, ansiedade, estresse são as enfermidades do momento. E hoje nós temos um tema muito interessante: como se formam e como se curam as neuroses. Exatamente esse é o assunto de hoje. Tenho certeza que você vai gostar e poderemos tirar muitas lições para as nossas vidas. E você vai gostar e você vai poder compartilhar também essa mensagem com outras pessoas. Que Deus te abençoe imensamente. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje dizendo para você que, ao falar dos complexos e da sua formação, eu quero iniciar a mensagem de hoje dizendo para vocês que, na verdade, contando para você o caso de uma senhora. Ela se sentia insegura, descontente da vida, ela queria voltar ali à cidade onde ela foi criada. E quando ela chegava lá naquela cidade, ela não se sentia feliz. Uma pessoa assim chama-se às vezes de neurótica, isso mesmo. Mas a palavra neurose, ela significa que existe muitos estados mentais diferentes entre si. Para nós compreender quão extensa é a variedade dos conjuntos de sintomas que se classificam como neurose, nós vamos ver nesse momento alguns casos muito interessantes, muito diferentes. Começaremos aqui com o caso de certa pessoa que se apresentou certo dia no consultório de um psiquiatra. Tratava-se de uma jovem que lhe falou os motivos pelos quais ela vinha consultá-lo. Ela disse: Doutor, eu estou prestes a renunciar à luta. Eu me odeio a mim mesma e a todos os demais. Não há absolutamente nenhuma razão para que eu continue vivendo. Eu não tenho amigos, eu não gosto do meu trabalho. Eu perdi todo o interesse em tudo e na própria vida. Eu estou aqui somente porque não tenho o valor necessário e nem a coragem para suicidar-me. Eu tenho medo de morrer e não posso continuar vivendo uma vida tão vazia e desesperada. Eu não sei se vou resistir, doutor. O psiquiatra, ele perguntou para aquela jovem por que você diz que não tem amigos. Ela respondeu: a culpa é minha, doutor. Eu sou sacártica, eu sempre critico a todas as pessoas. Eles dizem que eu sou uma pessoa azeda, porque eu não sei sorrir e ser amável com as pessoas. Eu não me sinto disposta a simular a felicidade. Tenho sofrido tantas coisas que não é estranho que eu tenha ressentimentos. O doutor, meus amigos, sentiu curiosidade em conhecer a vida passada dessa jovem. Esse passado que podia explicar a sua atitude neurótica. Ela contou para o doutor que seu irmão atormentava ela quase toda a vida. Ele tratava ela muito mal e ela culpava seu irmão pelos seus sentimentos de inferioridade. Os pais dela brigavam muito entre si. O ambiente do lar onde ela foi criada era muito mau. Não existia nunca nenhuma demonstração de carinho e amor entre os membros ali da família. E isto não era tudo. Ela teve a desgraça de contrair a paralisia infantil na adolescência. Essa jovem, ela ficou parcialmente paralítica da perna esquerda e desde então andava com uma ligeira coxeadura. Sem dúvida, o dano maior que ela sofria não era físico, mas sim o dano emotivo. A sua incapacidade para reconciliar-se com a sua aflição e o temor de não poder falar de amor e felicidade
os quais tem direito toda mulher, foram para ela uma fonte de profunda frustração. A única pessoa que havia aprendido a compreendê-la havia saído para o serviço militar nos mares do Pacífico Sul. Essa jovem, meus queridos, ela sofria de neurose. Existem diversos tipos de neurose. A maioria de nós tem conhecido casos de pessoas que estão sempre pensando em sua saúde, ou melhor, em suas enfermidades. Parecem achar prazer em falar a todos de suas doenças, de suas dores de cabeça, de sua indigestão crônica, de sua neuralgia ou de sua colite. Ou pode ser que se preocupem muito com seu sistema nervoso e de certas funções de seu organismo, acerca dos quais não pode falar com, com qualquer pessoa. Essas pessoas, elas enchem-se de melancolia ao pensarem que talvez tenham esta ou aquela doença. Quando essas pessoas, meus amigos, leem algum livro de divulgação médica, elas acreditam que sofrem todas as doenças que o livro fala, e elas se amofinam e se afligem dias e semanas. Essas pessoas são, na verdade, hipocondríacos, mas são também neuróticos. Vejamos agora outro tipo de neurose. É o caso de um homem de aproximadamente 43 anos, de boa cultura, pois ele é juiz de direito. Ele descreve assim seus sintomas. Ele disse: sempre eu tive um sistema nervoso delicado. Tive um esgotamento nervoso durante o segundo ano de meu curso secundário e outro esgotamento quando eu estava para terminar o meu curso universitário. Eu nunca tive boa saúde. Ele disse: descobri que quando mais penso em mim, pior me sinto. Uma de minhas maiores dificuldades consiste em nunca saber quando fiz as coisas que devo fazer. Quando eu subscrevo um envelope, olho umas 10 vezes e depois que eu coloco o envelope ali na caixa da coleta dos correios, eu fico o dia inteiro preocupado, pensando e me perguntando se eu tinha selado ou não o envelope do correio direito. Este homem disse: eu vivo em constante medo de perder minha posição como juiz por causa de minhas perturbações mentais. Sou tolo e supersticioso quanto a certas coisas. Tudo reconheço e disputo comigo mesmo. Acerca disso, porém, é inútil. Esta ansiedade e aflição me está enlouquecendo, literalmente. Se é que já não estou louco. Sem dúvida, disse ele, eu não digo nada de minhas dificuldades a meus amigos. Eu estou seguro de que eles compreendem que algo não vai bem comigo. Sou um homem correto, temo a Deus, vivendo uma vida regular e íntegra, e não posso compreender por que me aflige todas essas coisas. Este homem, meus amigos, ele sofre de psicastenia, porém é classificado entre os neuróticos. Isso mesmo. Vejam só isso. Vamos ver agora que a cegueira histérica ela é neurose. É o caso de um homem de 47 anos que ele se apresentou ali no consultório do psiquiatra, queixando-se de sentir-se sobressaltado e nervoso. O psiquiatra observou nele uma tendência para fechar os olhos, de modo que quase este homem não podia enxergar direito. Ele disse para o médico: meus olhos me molestam, não posso ler muito tempo seguido. Quando leio grandes relatórios em meu trabalho,
Isso me afeta a garganta e a laringe. Os músculos dos meus olhos são afetados. Ele disse para o médico: algo deve estar errado com meus nervos ópticos, doutor. Naturalmente, o doutor recomendou-lhe consultar um bom oculista. O oculista não encontrou nenhuma dificuldade orgânica nos olhos do cliente e disse para ele que sua visão era normal e que seus sintomas não eram de necessidade de óculos. Este homem, ele contou para o psiquiatra, meus amigos, que era difícil para ele se adaptar ao novo chefe de sua seção. Este novo chefe, ele era um homem exigente, abrutalhado, ele não tinha simpatia. O começo do problema, ali nos seus olhos, coincidia com a data em que o novo chefe havia tomado posse ali na empresa. Sabendo que sempre atrás de cada sintoma neurótico existe um motivo, o definido psiquiatra descobriu que este homem ele procurava justificar seu desejo de se afastar do novo chefe, que ele não gostava e nem podia tolerar. Quando ele estava perto deste novo chefe, a sua eficiência no trabalho diminuía muito e a situação de seus olhos piorava bastante. Quando o seu chefe estava ali perto dele, ele não tinha dificuldade no trabalho. Então, meus amigos, quando foi esclarecido a situação deste homem à luz da psicologia, de sua neurose, a administração ali da empresa transferiu este homem para uma outra seção da empresa, onde ele não estava sob as ordens do referido chefe. Seus sintomas desapareceram por completo. Mas existem casos em que as afecções dos olhos adquirem mais gravidade. Por exemplo, numa revista de psicologia, lá conta, por exemplo, o caso de como o capitão Martin ele ficou cego de choque durante a campanha da Etiópia na Segunda Guerra Mundial. Ele havia passado 4 meses no hospital de veteranos, onde ele aprendeu a ler e escrever pelo alfabeto Braille durante 8 meses. Ele andou aparentemente incurável, até que mandaram ele a um especialista que descreve o caso e o tratamento que ele se submeteu. Este tratamento se baseava na sugestão, além de outros métodos diferentes da narcossíntese. O especialista descobriu que o efeito do choque havia consistido em contrair os músculos que controlam os olhos, de maneira que atraíram para trás os globos oculares. No hospital foi feito todo o possível para corrigir esta gravidade, mas foi em vão. Sob a sugestão e a contração dos músculos, se relaxou instantaneamente. Mas Martim, ele continuava cego. Então foi feita outra sugestão poderosa e, como resultado, Martim recuperou a visão. Nós vamos ver agora, meus amigos, um outro caso interessante de cegueira histérica. É o caso de uma senhora que perdeu a vista no momento culminante de uma briga com o seu esposo. Isso aconteceu quando o seu esposo lhe jogou no rosto uma xícara de café que estava tomando. Esta senhora ela foi examinada no hospital e não foi encontrado nenhuma lesão orgânica. Por fim, um especialista lhe explicou que ela recuperaria a visão depois que lhe tirasse com um instrumento especial a delgada película que o café quente havia formado sobre os seus olhos. A operação simulada foi feita. Depois de pintar a superfície interna das pálpebras com uma solução
que se costuma usar contra as infecções oculares, foram colocadas pedaços de gaze sobre os olhos da paciente e ela, por uns momentos, sentiu bastante dor. Ela então, meus amigos, começou a pestanejar dolorosamente e finalmente ela declarou que podia ver tudo ao seu redor. O mais curioso, meus amigos, é que, sem dúvida, não houve remoção de nenhuma película, nem operação, pois se tratava de uma cegueira histérica. Interessante, né? Mas este é um caso simples de cegueira histérica. Existem outros casos mais complicados e rebeldes, e se bem que as curas são permanentes, em porcentagem elevada. Às vezes a cegueira volta a aparecer em ocasiões de grande tensão nervosa e até existem pessoas que perdem a visão cada vez que algo lhes vai mal na vida, não é verdade? Essas cegueiras, meus queridos, como outras manifestações de histeria, são neuroses. Nós vamos ver um outro caso, que é o caso da vovozinha chorosa. Isso mesmo. Ela era uma vovozinha que estava constantemente soluçando por lágrimas, por lástima própria. Não podia controlar esses acessos de choro. Ela estava envelhecendo e pensava que já ninguém se interessava mais por ela. Assim, o seu inconsciente ordenava para ela chorar, para que ela conseguisse obter a atenção e o amor de sua família com as suas lágrimas. Quando um psicólogo especialista escutou ela e com simpatia, ela recebeu a atenção esperada. Assim, ela conseguiu controlar um pouco as suas emoções. Ele ajudou ela a ver o que havia sucedido. E assim que ela ficou convencida de que a única maneira de ela obter amor de sua família consistia em abandonar seus métodos e substituir eles por outros métodos melhores e bons e compartilhar com outras pessoas, a vovozinha então se transformou noutra pessoa. Quer dizer que ela deixou de ser neurótica. Isso nos indica, meus amigos, que os neuróticos podem curar-se, uns com maior facilidade que outros, mas todas as neuroses são curáveis, afirma o Dr. Caprio. Sem dúvida, a regra seguida nos adverte que falar para um neurótico dizendo que ele deixe de tolices ou que se livre disso não faz mais do que piorar a situação do neurótico. As raízes de uma neurose, elas remontam, geralmente elas iniciam na infância. É muito possível que os pais, mesmo animados por boas intenções, tenham contribuído para a formação da neurose em seus filhos. Exatamente. Não ensinaram aos filhos a se adaptarem às situações da vida e às tendências a agir como neuróticos. Os acompanharão na vida adulta e os colocarão em situação desvantajosa, que é o que se considera normal e anormal em assuntos de conduta. Para determinar quem é neurótico e quem não é, suponhamos, por exemplo, que sintamos medo do trânsito, das ruas. Talvez nosso temor chegue ao ponto de fazer-nos muito cuidadosos e até nervosos quando cruzamos uma rua com muitos carros em movimento. Esta é uma reação normal. Nosso instinto de conservação nos ensina a nos cuidarmos. Por outra parte, suponhamos que a certa pessoa se tem inculcado a ideia de que os carros estão tentando atropelar ela, que alguma força malévola de origem desconhecida está procurando se vingar dela,
Isto não é normal. As pessoas que têm ideias assim são as pessoas que necessitam de ajuda. Vamos ver como pode desenvolver-se a neurose. Quando o psiquiatra ele procura ajudar um paciente, ele tem que chegar aos mais profundos recônditos da mente e trazer à superfície consciente as lembranças de incidentes que fizeram impacto na natureza hipertensa e é hipersensível. Estes incidentes provocaram alguma reação emotiva desagradável, ou pelo menos perturbadora, e por isso foram reprimidas, quer dizer, rechaçadas do campo consciente. A mente inconsciente, que é o nosso eu verdadeiro, íntimo, o nosso passado histórico, dali tem que ser desalojadas e reconhecidas e logo se poderão ir eliminando os complexos que se formaram e se processando uma educação emotiva, mesmo das consequências, meus amigos, de um acidente de trânsito, em fase do qual houve uma reação normal, pode iniciar uma tendência neurótica. Se o tal incidente vai acompanhado de circunstâncias especiais e a pessoa se deixa impressionar por elas de forma anormal. A neurose é um hábito que se adquire e, portanto, é relativamente fácil de ser curada. Nós vamos ver agora o desenvolvimento de uma neurose. É o caso de um jovem estudante que, acompanhado de um grupo de colegas, ele ia descendo uma calçada, quando no mesmo instante cruza um carro a grande velocidade. O barulho produzido pela freada do carro e o som da buzina provocaram tal reação no jovem que saltou para trás, para a calçada, possuído de grande pavor. O motorista dirigiu ao jovem todo tipo de insultos, e seus colegas ainda riram dele. Cheio de humilhação e enfurecido contra o motorista e também contra seus colegas e também um grupo de moças que também ali vinham e riram dele, o jovem deixou o lugar sem dizer uma palavra e se dirigiu a uma farmácia e pediu um calmante. Durante as aulas, suas respostas eram equivocadas, pois ele se sentia bastante preocupado quanto à resposta que ele deveria ter dado ao motorista e aos colegas para mostrar que ele era homem, e também às mulheres que riram dele. Na manhã seguinte, alguém que havia presenciado o incidente lhe dirigiu uma crítica, mas ele não deu nenhuma resposta audível. Depois disto, este jovem evitou encontrar-se com qualquer colega que imaginasse que soubesse do caso e passou a ir sozinho e atrasado para a escola. Algumas semanas mais tarde, ele notou que seu estômago não funcionava bem. Os medicamentos que lhe receitara o médico não surtiram efeito e este jovem consultou finalmente a um psicólogo para que lhe indicasse como vencer seu complexo de inferioridade. Se o jovem houvesse dado expansão à sua ira em palavras em vez de reprimi-la, meus amigos, ele teria logo esquecido o incidente, e isto não haveria deixado funda impressão em seu ânimo, e não haveria iniciado uma neurose. O fato de se assustar era natural, e nada anormal, nem era o fato de tornar-se alvo das críticas dos seus colegas. Se este jovem, meus amigos, houvesse feito um esforço e se ele houvesse rido também,
com os seus amigos, com seus colegas, ele não haveria deixado tanta impressão desagradável ali na sua mente, nem sintomas neuróticos em seu organismo. E mesmo uma vez iniciada a neurose, basta que ele reconheça a sua origem e mude de atitude mental. É muito importante fazer uma correta avaliação das coisas, ainda que se admitisse que a neurose pode ser adquirida na idade adulta. Caberia perguntar se não se adquire porque o sistema nervoso está predisposto, seja por sua condição fundamental ou constitucional. É pelo condicionamento que recebeu ali na infância, num ambiente de perversidade, que pode criar na criança, meus amigos, complexos desfavoráveis. O fato é que a infância é o momento em que se lançam os fundamentos da neurose. Diz o Dr. Caprio aqui, ele diz o seguinte, que a maioria das pessoas que vão ao consultório de um psiquiatra são pessoas que estiveram em sua infância expostas ao contágio de pais neuróticos que os criaram num ambiente de neurose, ou são pessoas que experimentaram, ao abandonar o lar paterno, coisas que não puderam vencer. Esses incidentes prejudiciais ou traumas psíquicos ocasionam com frequência complexos que permanecem ocultos no inconsciente. Os sintomas neuróticos são simplesmente tentativas da mente para achar uma solução para nossos conflitos. Os neuróticos, porém, são como pessoas em aflição num hotel incendiado, que correm diretamente para as saídas, bloqueadas pelo fogo. Sua única esperança está na possibilidade de um bombeiro, nesse caso, um psiquiatra, para tirar elas de seu dilema. Ainda que seja verdade, meus amigos, que os transtornos nervosos e mentais tendem a aumentar, estamos começando a compreender melhor as neuroses e vamos entendendo melhor o que significa obter o devido tratamento. Quanto mais se necessita. Ele diz que uma neurose é um transtorno nervoso funcional que se deve a distúrbios emotivos inconscientes. Os sintomas que com mais frequência se encontram são obsessões, compulsões, temores, dúvidas, irrealidades, inferioridade, timidez e outras coisas dessa natureza. Não há ilusões e o paciente tem a percepção de como se sente. Ainda que as psicoses ou loucuras sejam também produzidas por transtornos inconscientes, parece que no louco, o inconsciente, meus amigos, venceu o consciente e passou a ser o condutor. A adaptação feita portanto, mais completa. Esta é a razão pela qual se torna difícil tratar e curar o demente, exceto durante as primeiras etapas de sua enfermidade. Com o transcurso do tempo, ele vive cada vez mais em um mundo imaginário, do qual procura isolar toda a transferência. Assim não é, porém, com o neurótico. Ele sabe que não deve sentir-se como se sente, e isto o aflige. Ele possui uma percepção completa. Em verdade, a maioria das dificuldades, meus amigos, relativas à mente, são de caráter neurótico. A análise mental é o melhor método para curar as neuroses. E todas podem ser, com certeza, podem ser curadas. A mente inconsciente se considera com o passado histórico de uma pessoa. No inconsciente estão
armazenados todos os seus pensamentos e sentimentos e experiências, como também as reações que ocasionaram. Somos o que nós somos devido ao que temos sido desde o berço. De fato, o que se experimentou durante a infância, especialmente as experiências carregadas de emoção, são as mais importantes para a formação do caráter e a personalidade do adulto. O nosso passado, meus amigos, nos controla em grande medida como marionetes manejadas por fios invisíveis. Isso mesmo. Suponhamos, por exemplo, que em algum momento de nossa infância fomos expostos a uma impressão fortíssima, causada por uma cobra que se vinha arrastando para nós. Estávamos sendo conduzido pela mão de um adulto que, infelizmente, tinha fobia por cobras, e pela maneira como ele agiu, pareceu que nós estávamos expostos a um perigo de morte. É muito possível, meus amigos, que nesse momento ele nos comunicou a sua fobia, e esta não vai nos abandonar até que descubramos, por análise própria, a raiz dela e pelo raciocínio, destruamos o complexo que nos faz temer horrivelmente as cobras, pelo fato de serem répteis, sem considerar se são venenosas ou não, se exageradamente impressionável com respeito à serpente é um sintoma neurótico. Se é o único que temos, nossa neurose não é grave. Podemos, porém, adquirir outros complexos de temor se sofremos outras impressões fortes, e nossa neurose se complicará. Mesmo antes da criança ter o que chamamos de consciência do que acontece ali ao seu redor, quer dizer, mesmo dos tempos dos quais não mantém lembranças, pode-se produzir nela traumas psíquicos, ou sejam, impressões prejudiciais capazes, meus amigos, de iniciar complexos que prejudicarão em sua vida posterior ou representarão perigos para a sociedade. Por isso, em seus primeiros meses e anos de vida, a criança deve ser rodeada de todo cuidado, amor, que seja possível, um amor inteligente e não simplesmente, meus amigos, emotivo. Amar a criança racionalmente não será dar tudo o que a sua imaginação peça, mas cuidar para que não a toque inutilmente o hábito esmorecedor do sofrimento e precavê-la gradualmente contra as frustrações, a fim de que se vá imunizando para as provas e aos conflitos da vida. Outra lição que se pode tirar de tudo o que se tem aprendido acerca das neuroses, nós, os adultos, aplicar a nossa própria vida. Muitos de nós têm sido criados num ambiente desfavorável, não escapando a traumas psíquicos. Não houve quem se preocupasse para evitá-los em nossa vida. Pode ser que tenhamos perdidos na infância um de nossos pais ou ambos. Com isso, tivemos de nos formar em condições hostis. E hoje nos encontramos, meus amigos, com uma quantidade de complexos que nos traem. Pode ser até que reconheçamos em nosso caráter impulsos neuróticos. Nem por isso, meus amigos, devemos, meus irmãos, desesperar. Pelo contrário, deve ser um motivo de satisfação para nós mesmos que a ciência, a psicologia tenha desentranhado essas coisas, pois só a sua revelação nos é de auxílio. Vejamos agora, por exemplo,
o caso de um homem em quem se havia desenvolvido, meus amigos, desde a infância, o complexo da morte. Ele acreditava que seu caso era excepcional e que o temor irracional que o atormentava acerca de tudo que se referisse à morte e aos mortos era uma obsessão unicamente sua. Hoje, ele sabe sua origem e os traumas psíquicos que representou o fato de ficar órfão de mãe aos 5 anos e tem verificado que não é o único que tem arrastado pela vida a obsessão de não poder ver mortos e nem ver sangue. Mas ainda ele sabe que isto não é necessariamente sintoma de covardia. Por exemplo, encontrar o trauma psíquico que na infância iniciou em nosso inconsciente, o trauma do complexo não é sempre fácil, porém é o primeiro passo para vencer o tal complexo. Para esta busca, os psicanalistas criaram um verdadeiro ritual. Eles fazem o paciente falar durante muitas sessões, fazem contar os sonhos e buscam as interpretações mais ou menos elaboradas. O tratamento é longo e dura meses e mesmo anos. Às vezes, não cremos, porém, que seja forçoso averiguar coisas que é impossível esclarecer, como, por exemplo, que impressões recebemos ao nascer. Quem nos diz que o asseverado pelo paciente não é simplesmente algo que lhe foi sugerido pelo analista? Afirma o Dr. Sade que, em uma ocasião, uma certa jovem, lhe declarou que a maioria das perversões sexuais das quais se haviam acusado durante várias sessões de psicanálise haviam sido imaginárias e a sua admissão provinha da sugestão que ela sofria durante os exames. Meus amigos, nós vamos ver nesse momento agora o valor da autoanálise. Ele consiste em entrevistas confidenciais entre o médico e seu paciente, nos quais o médico dirige a discussão, sugerindo temas ou fazendo perguntas com o objetivo de ajudar o paciente a compreender suas capacidades e incapacidades. A autoanálise deve ser realizada com toda a franqueza. Isto é algo muito mais necessário que averiguar se alguém sofreu ao nascer um trauma psíquico, grave ou leve, ou atribuir a este ou a outro sonho um significado mais ou menos fantástico. O consolo que podem ter os neuróticos é que, precisamente como têm percepção de que lhes sucede, podem descobrir as causas de seu mal e analisá-las, conversar sobre as mesmas com outras pessoas e assim fazer a eliminação delas. Podem suprimir um complexo prejudicial e trocá-lo por outro benéfico. Como temos visto, há diversos tipos de neurose. As principais são dos ansiosos, as diferentes histerias, as fobias, a hipocondria, a psicastenia ou neurose obsessivo-compulsiva, a neurastenia, as neuroses orgânicas, que inclui casos de prisão de ventre, asma e afecções dos órgãos internos ocasionadas pela mente. Encontrar-te com as manifestações do sistema nervoso, como as cegueiras e as paralisias histéricas, que são também afecções neuróticas. Qual é a base orgânica dessas enfermidades, meus amigos? As investigações que foram feitas pelos homens da ciência nos permitem deduzir que os neuróticos são pessoas dotadas de um sistema nervoso mais sensível que o normal. São muito impressionáveis
de maneira que não há nenhum opróbrio em ser neurótico. Afinal, todos temos nossas rarezas. Certa vez disse um homem escocês para a sua esposa: a mim me parece que, com exceção de nós dois, tu e eu, todos os demais são um pouquinho excêntricos. E às vezes tenho minhas dúvidas quanto a ti, disse ele para sua esposa. Meus amigos, o mesmo fato de que o neurótico dispõe de um sistema nervoso mais sensível que o da maioria explica por que tantos neuróticos se têm distinguido nas diferentes atividades humanas. Entre eles existem grandes músicos e poetas, grandes escritores e pensadores, grandes políticos e industriais. Afinal, é enorme a proporção dos homens e mulheres que se sobressaíram e foram neuróticos e que triunfaram apesar das desvantagens que significava a sua neurose. E com isso se comprova quão bem dotados estavam intelectualmente. Não cabe dúvida, meus amigos, de que, meus irmãos, de que, meus queridos, que o neurótico sofre qualquer sugestão e que se possa fazer para aliviar esses sofrimentos ou para evitá-los. A futura geração de homens, meus amigos, e mulheres estará em seu lugar aqui. Então, meus amigos, vejam só isso. A alimentação certa pode ajudar bastante aos neuróticos, exatamente isso. Essa possibilidade parece demonstrada pelas investigações que foram feitas durante as últimas décadas no campo da nutrição. A influência que tem na personalidade a dose satisfatória de vitamina B1 na alimentação, se suprimimos, cria-se na conduta das pessoas sujeitas à experiência os sintomas da neurose, voltando a administrar doses requeridas, corrigem-se esses sintomas. A verdade é que certos autores se inclinam a crer que as manifestações de neurastenia se devem, em muitos casos, à deficiência de vitaminas, especialmente as vitaminas do grupo B, meus amigos. Hoje é muito comum para as afecções dos nervos os médicos receitarem fortes doses de vitaminas. Há ainda mais numerosas experiências que têm determinado que não só podem o sistema nervoso e especialmente o cérebro ficar afetados pela carência de certas vitaminas, mas também pela falta de certos aminoácidos das proteínas. Tem-se administrado doses especiais de um desses aminoácidos, o ácido glutâmico, a grupos de pessoas que sofriam defeitos mentais. Os resultados, meus amigos, demonstraram altamente satisfatórios. É prematuro proclamar conclusões, mas vale a pena assinalar a importância da alimentação completa. Quer dizer, com todos os minerais, as vitaminas e as proteínas que necessita o nosso organismo. Além das calorias, meus amigos, é muito importante nós descansarmos antes de se esgotar, isso mesmo. Um outro fator importante que se deve ter em conta no tratamento das neuroses, meus amigos, é nos sugerido pela teoria que emitiu Pavlov quanto ao sono. Segundo Pavlov, o chamado sono natural, ou geral, não é em grande parte um sinal de fadiga estabelecida, mas um preventivo da exaustão da célula nervosa. O cérebro normal possui uma grande capacidade, meus amigos, para o trabalho. Os recursos do sistema nervoso não se esgotam de modo algum, facilmente. A natureza do cérebro faz com que progrida nele a inibição como se achasse realmente exausto.
quando o certo é que está apenas próximo ao período em que vai chegar o seu esgotamento. É sempre possível, e claro, exceder esse limite. Dominar o sono quando nos acomete legitimamente, de fato, podemos lutar contra o sono durante 2 ou 3 dias, se bem que paguemos por ele alto preço, preço que encontra sua expressão em uma artificial superexcitação do cérebro, que perde então sua capacidade de inibição e sofre da chamada insônia. Apliquemos agora a teoria do neurótico, sendo que este tem menos reserva de energia em suas células nervosas que o ser normal. Se explica que sofre de insônia com muita facilidade. Ele sofre antes que os outros dessa condição de quase esgotamento que requer o sono como preventivo. Deve ser, portanto, muito sistemático procurar dormir antes que o indiquem as longas horas de trabalho. Devem trabalhar metodicamente várias horas e buscar o descanso, ou no sono, ou numa mudança de atividade. O tratamento, porém, do neurótico deve ser, sobretudo, mental. Deve conhecer primeiro os motivos que, em algum momento de sua vida, com mais probabilidade, em sua infância, iniciaram na conduta neurótica esses motivos e ter só que ser analisados com muito tato, recordando sempre que para eles são inconscientes, que para renunciá-los ele terá que fazer uma adaptação que pode ser difícil e até dolorosa, até que possa encontrar-se em situação de um cego que estava ganhando a vida como mendigo durante 40 anos e subitamente ele recupera a visão. Então, meus amigos, é muito interessante também o que tem que dizer acerca das neuroses. O Dr. Alfredo Adler, um dos grandes discípulos de Freud, que se separou logo dele por não poder aceitar todas as suas conclusões acerca do libido ou predomínio do instinto sexual sobre todo o ser desde a infância, o Dr. Adler via em todo neurótico uma pessoa afetada de um complexo de inferioridade e às vezes o inconsciente impulsiona a fazer coisas muito estranhas a um ser humano para obter um sentimento de superioridade. Cita o grande psiquiatra, por exemplo, o caso de um menino que ele era na escola o mais preguiçoso, isso mesmo, da classe. O professor lhe perguntou um dia: João, por que você não se dedica mais aos estudos? E o menino respondeu: se eu sou o mais preguiçoso, o senhor professor me dedicará mais atenção. O senhor nunca dá atenção aos bons alunos. Meus queridos amigos, nós vamos ver nesse momento agora o aspecto moral. O aluno a que nós nos referimos agora havia determinado ser o alvo da atenção do professor, e isso ele conseguiu de maneira que observou ser o mais fácil não se dedicar aos estudos. E esse caso não é raro e único. Muitas são as crianças que se portam mal, porque assim receberão a atenção que desejam de seus pais e que não recebem de outra maneira. A criança prefere a indiferença absoluta. Se ela é boa, os pais manifestam indiferença com a criança. Assim, a criança prefere abandonar a boa conduta para ser má e assim receber a atenção desejada de seus pais. E além disso, meus amigos, com a sua má conduta, a criança vai adquirir, aos olhos de seus companheiros, o valor e a importância que de outra maneira ela não conseguiria.
Meus amigos, tudo isso que estabelece os fundamentos das futuras neuroses se evitará se os adultos responsáveis pela educação da criança compreenderem as crianças e procurarem encontrar nelas características dignas de louvor e, reconhecendo-as, fizerem a criança se sentir importante. Então, meus amigos, em muitos sentidos, o neurótico age como criança problema, não tem alcançado a maturidade emotiva. O que ele necessita é reconhecer e ver-se como os demais o veem, e envergonhar-se dessas excentricidades com que inconscientemente busca chamar a atenção e trocá-las por ações e atitudes de ser verdadeiramente superior ao raciocinar que não é indispensável o reconhecimento alheio para ser verdadeiramente grande, pois a grandeza se estriba em ser útil e não em ostentar títulos. Os neuróticos, explica o Dr. Saden, eles necessitam desenvolver uma verdadeira paixão, meus amigos, pela verdade, uma afeição dominante pelos fatos com respeito a si mesmo. Eles necessitam que se lhes ensine a praticar uma rígida honradez intelectual consigo mesmo, quando se lhes mostram os resultados de suas tendências a aludir à realidade. Sua vida emotiva deve regular-se e corrigir-se sua errada maneira de pensar, para que cheguem a cultivar assiduamente uma aguda compreensão da realidade. É muito importante, meus amigos, muito importante mesmo, a reeducação e a prevenção. Segundo o que diz o doutor, que o tratamento do neurótico é assunto de reeducação. Significa isso trocar os velhos hábitos prejudiciais por outros novos, de caráter construtivo. Isto vem a ser, para a pessoa mal adaptada, o que é a educação para a pessoa normal. Para que o tratamento seja eficaz, o paciente deve conhecer suas debilidades, desejar sinceramente, ver-se livre de suas desvantagens, ter confiança em seu conselheiro e estar seguro de que pode vencer sua condição. Ser guiado cuidadosamente, meus amigos, durante o processo quanto à prevenção, que é a melhor cura da neurose, como das enfermidades físicas. Mas assim como muitos neuróticos confirmados não querem sarar, sucede também com frequência que pessoas que tendem a neuroses reagem contra as medidas preventivas. Suas excentricidades servem para fins que lhes pareçam úteis, mesmo que isso seja uma ideia errônea. Entretanto, meus amigos, qualquer pessoa que tenha um pouco de energia mental pode aplicar com êxito os seguintes métodos e dominar os impulsos neuróticos. Vamos ver aqui agora quais são esses métodos. Primeiro, você deve ser amo duro para seus sentimentos e emoções. Deve manejá-los e não deixar eles manejá-los. Evitar a aflição até onde seja possível. Fugir às situações de intensa emotividade. Lutar confiantemente pelo domínio próprio e a confiança em si mesmo. Ser ativo para vencer as dificuldades, não fugir, mas atacá-las. Procurar, meus amigos, ver se assim como veem os demais. Pensar como a conduta de um afeta os demais e não como a dos outros afeta a de uma pessoa. Manter o devido equilíbrio entre o descanso e o trabalho e a recreação. Adquirir hostilidade e hábitos que lhe permitam fazer suas tarefas no tempo mais breve possível.
Devemos evitar a pressa que destrói a qualidade do trabalho e conduz a situações deprimentes. Sobretudo, meus amigos, adaptar-se às situações variáveis com equanimidade, recordando que todos os seres humanos devem transigir, dar e receber, e que neste mundo imperfeito ninguém pode conseguir 100% de tudo o que deseja. Nós vamos ver agora, meus amigos, meus queridos, o conselho de um psiquiatra. Devemos ter especial valor, dar especial valor à necessidade de aprender a vencer primeiro as pequenas preocupações e viver no presente. Devemos eliminar os temores pelo conhecimento, procurar segurança espiritual e econômica, alimentar-se devidamente. É muito importante, meus amigos, atacar primeiro os pequenos temores. Então, meus amigos, o psiquiatra ele conta o caso de um homem neurótico. Esse homem, por muito que se esforçasse para combater seu temor à adversidade e às grandes aflições da vida, continuava sendo o mesmo indivíduo, tenso e assustadiço. Ele procurava aparentar indiferença em face de uma adversidade grave, porém tremia em seu interior quando alguém lhe pedia uma informação que ele não podia dar ou esquecia o nome de alguém. Para dominar os nervos, ele teve que aprender a não fazer caso dessas pequenas debilidades. Hoje ele é um homem tranquilo e contente. Se não pode responder a uma pergunta, já não se inquieta, admite que não sabe. Foi embaraçoso para ele no início, até que ele tentou várias vezes. Este homem, meus amigos, teve êxito e sucesso no caminho da recuperação. Então, meus queridos, tem também muito valor a tarefa de ordenar cada dia, pacientemente, a nossa maneira de pensar. Devemos tomar cada manhã a resolução, a decisão de dominar sempre a mente nos assuntos pequenos. Nós devemos decidir que ao nos levantar pela manhã, que este dia seja nosso dia e que nada desviará nossa mente de seu objetivo. Tomemos a decisão e a obrigação de falar bondosamente com aqueles com quem tratamos e devemos dominar rigorosamente qualquer tendência a ciúmes ou a qualquer outra mesquinhez. E no final do dia, meus amigos, pensemos no que foi agradável e bom e desviaremos a nossa mente do que foi desagradável e mal. Havendo dominado essas ansiedades e menores, passamos à segunda fase do tratamento. Temos que adquirir uma afeição que nos proveja horas de prazer, semana após semanas, enquanto nos sentimos nervosos. Devemos nos dedicar a alguma atividade que nos seja agradável. Então, meus queridos amigos, devemos viver valentemente. Tenhamos em mente que nem tudo é comodidade e felicidade na vida. Não esperemos um paraíso na terra. Encaremos os fatos com franqueza. Devemos compreender que as dificuldades são inevitáveis. Devemos aceitar as dificuldades como um desafio e viver com êxito de acordo com as faculdades com que temos sido dotados. Então, meus amigos, você e eu temos em nós poderes que nós não temos aproveitado e que não temos usado como deveríamos usar. Devemos lembrar também que há fora de nós mesmos poderes os quais podemos recorrer, são poderes vitais e espirituais que não temos atraído a nós conscientemente, na medida em que poderíamos ter feito.
porém, que podem nos ajudar a nos adaptar devidamente à vida. Então, meus amigos, o fator religioso, ele é muito importante. O poder que a oração põe à nossa disposição para viver uma vida altruísta e, portanto, feliz, é algo que necessitam os neuróticos, tanto como os seres normais. A importância disto está sendo reconhecida cada vez mais na prevenção das enfermidades mentais. E eu quero dizer para vocês que vivemos num período de depressão, ansiedade, estresse e muitas outras enfermidades mentais. E estamos vendo aqui, né, como se formam e como se curam as neuroses. Eu gostaria que você voltasse este vídeo de novo depois e você analisasse os assuntos um por um. É muito importante. Aqui temos ali a chave da felicidade e da saúde mental. Aqui temos lições maravilhosas que poderão nos ajudar, que poderá ajudar você a vencer qualquer dilema na sua vida. Aqui tem lições maravilhosas para te dar uma força, para ajudar aquela situação que está preocupando você aqui, aquela situação que parece impossível de resolver. Eu quero te dizer que é muito importante essas lições, mas, em primeiro lugar, a religião é um fator importante. Deus é muito importante na tua vida. Eu sei que você acredita em Deus. Eu quero te dizer, não importa o que você está passando, seja o que for, parece ser impossível para você, mas confia nesse Deus maravilhoso, que Ele tem a solução para tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, fala para ele: Senhor, eu não consigo resolver essa situação que está na minha saúde, no meu emprego, na minha família, com meu filho, com meu esposo, com a minha esposa, com a minha filha adolescente, com meu filho adolescente, ali no meu emprego, Senhor, ali com meu vizinho, eu não consigo resolver, mas eu sei que tu podes fazer isso por mim. Entra no teu quarto, meu querido amigo, fecha a tua porta lá, te ajoelha e ora o teu pai em secreto, e ele em secreto te ouvirá. Se você não pode ajoelhar, aí mesmo onde você está, entrega todas as situações na mão de Deus. E sempre diz no final da oração: Senhor, que seja feita como tu queres, não como eu quero. E eu tenho certeza que Deus te dará a resposta para tudo. Volta este vídeo, eu recomendo para você, e analisa ponto por ponto, que vale a pena. Você vai tirar muitas lições para a tua vida. Que Deus abençoe você, tua saúde, tua vida, todos os teus projetos, e que Deus abençoe a tua família grandemente, é o meu sincero desejo. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu. Amém. Tchau, tchau. Amém.